Aí, gravando. Olá, pessoal. Então, nos encaminhamos para o último encontro da nossa oficina, o terceiro encontro. E hoje quem vai fazer a mediação do encontro sou eu, o Vander e o Bruno também, que vocês já conhecem. A princípio ia ser o Eric, que ia participar, mas infelizmente ele ficou doente, daí não pôde estar aqui com a gente hoje, apesar de ter aparecido aí nos encontros passados. No encontro de hoje, a gente estava bastante ansioso, por conta que a gente vai falar de um tópico central para o nosso projeto, que é pensar o ensino de história em si e a aplicação dos objetos 3D, desses artefatos arqueológicos, dentro da sala de aula, tanto na sala de aula remota, aí, no contexto que a gente está vivendo agora, mas também no contexto presencial. Então, a gente vai fazer, primeiramente, uma breve reflexão sobre a educação patrimonial em si, pensando qual é a perspectiva que a gente adota, assim, para pensar como trabalhar com o patrimônio em sala de aula, né? Pensar o trabalho do patrimônio em ações educativas. Primeiro, a perspectiva que a gente adota é uma perspectiva decolonial, que a gente tem como princípio e a gente quer colocar em prática sempre que possível, né? Que é a prática da educação patrimonial decolonial, ela pressupõe muito ir na contramão do que a educação patrimonial e o próprio conceito de patrimônio, como foram estabelecidos aqui primeiramente no Brasil, né? Que estava totalmente refletido em pressupostos europeus de pensar o patrimônio brasileiro que era valorizado somente aqueles com referências coloniais, né, com referências europeias, em que a própria educação patrimonial estava pautada num educar para preservar a população, sendo que a população em geral não estaria vinculada geralmente a esse patrimônio, né? Estaria mais sim vinculado a uma elite, e não diria tanto respeito a uma cultura da população em si mesmo. Então, o que a gente pensa tanto para o patrimônio brasileiro é pensar a questão da diferença e da interculturalidade, né? E, ao mesmo tempo, pensar isso globalmente também, né? A gente já comentou desde a primeira aula que o enfoque, né, na cultura material, ela é um modo muito interessante de dar protagonismo a sociedades que não desenvolveram a escrita, né, ou que desenvolveram e não acharam pertinente ter esse modo de expressão da vida como central na sociedade, porque realmente para algumas sociedades não faz sentido ter escrita, enquanto para outras é algo central, né, como a nossa, a gente pode pensar. E, em si, uma das questões principais que a gente pensa também é a atuação democrática na construção do conhecimento acerca do patrimônio. O que seria isso? É pensar não um fazer para, né? Mas sim um fazer com. Isso já está totalmente associado a uma educação interacionista, puxando aí Piaget e Vygotsky, né? Em que o conhecimento ele não é dado de bandeja assim para o aluno, ou para o aluno, para o aluno, mas sim ele é construído em conjunto, e pensando também a pedagogia do Paulo Freire, em que se valoriza o conhecimento do estudante acerca desses artefatos para construir de forma conjunta, pensando o estudante como um cientista buscando estabelecer sentidos, fazendo perguntas para os objetos, fazendo críticas e até mesmo pensar o próprio processo de escolha do patrimônio, né? Por que a gente tem esses processos de selecionar algum bem e não selecionar outro? Isso tudo pensando dentro da sala de aula, né? E não somente algo que é imposto. E por último, entre os nossos pressupostos para pensar a educação patrimonial e o ensino de história, é ir contra uma fetichização dos objetos, que geralmente, quando a gente vai em algum museu, o que a gente encontra? É um objeto atrás de uma vitrine,
intocado, né? A gente não pode manusear ele. Claro, uma medida de proteção, mas ao mesmo tempo torna esse objeto estático. Então, o que a gente vai fazer quando vai no museu? Vai lá para ficar admirando os objetos, sem questionar muito eles. Geralmente tem um textinho pronto ali, ou uma mini legenda falando um pouco sobre o objeto, mas que vai esvaziar muito os sentidos dele, né? Vai resumir toda a história que um objeto pode contar para a gente só em, sei lá, 2 frases, que vai falar onde foi feito, quem fez e para quê, por exemplo. Então, a gente, na nossa perspectiva, é tentar estabelecer algo que contrarie essa fetichização e tente dar vida para o objeto, né? Então, eu vou passar aqui. E aí, trazendo um pouco do nosso panorama teórico para pensar a partir dessas questões que a gente está expondo aqui para vocês. Bom, primeiramente, a gente toma a educação patrimonial como um processo de ativa participação dos indivíduos na construção do conhecimento sobre o patrimônio e sua apropriação por esse conjunto de sujeitos, bem como a gente já tinha comentado, né? Vou só permitir aqui. Essa dinâmica de ensino-aprendizagem favorece relações de encantamento e de sensibilidade que são, em essenciais, o fator motivador do cuidado em relação aos bens culturais, diferente do apenas conhecer, que não garante a sua preservação. Aí é pensar a própria relação da população com o patrimônio, né? Aí também contrariando essa tendência primeira, né, que a gente tinha aqui no Brasil, principalmente de pensar a educação patrimonial, em que pessoas que não se veem nesse patrimônio não vão querer preservar ele, mesmo que ele seja, talvez, sempre a escolha do patrimônio, ela está relacionada a um discurso, né? E ao discurso do que a gente quer criar e que quer se manter esse discurso também. Então, o apenas conhecer de um patrimônio que não faz sentido para o cotidiano das pessoas não vai garantir essa sensação de encantamento e sensibilidade, porque foge muito da vida das pessoas. Então, meio que essa questão de tentar inserir os objetos de volta no circuito da vida, que a gente vai comentar um pouco depois, tenta ir contra essa tendência de pensar o patrimônio em algo distante da população. E aí, ao mesmo tempo, né, essa reflexão da nossa coordenadora do projeto, que é a Carmen Gil, vai comentar o seguinte: não se quer alfabetizar culturalmente ninguém ou transmitir valores assentados na valorização de memórias. No âmbito educacional, queremos crer que o patrimônio e a história podem ajudar crianças e jovens a pensar em si, no outro e no mundo de forma sensível e reflexiva. Então, como é que a gente contorna a estaticidade dos objetos? Tentar dar vida para eles de volta, tentar dar vida para o patrimônio e inserir eles na vida das pessoas. Primeiro é a constituição de relações e sentidos entre as pessoas e os artefatos. Reintroduzindo o objeto no circuito da vida, como comenta Menezes e Simon. E a Karina Costa vai ser uma das principais inspirações para a gente, enquanto a gente pensa dinâmicas de educação patrimonial em que englobem tudo isso que a gente comentou com vocês, que ela traz esse conceito, essa expressão que ela é muito bonita em si, pelo sentido que ela carrega, mas ao mesmo tempo ela nos dá esse olhar diferente de como trabalhar com patrimônio, que é a expressão que é poesificar das coisas, que ela coloca, que é desnaturalizar a desnaturalização do olhar sobre as coisas e a percepção de outras camadas de significado, que é realmente pensar outros significados que não só essa legenda que às vezes podem dar para os artefatos dentro de acervos e museus. Então a gente vem para a parte mais prática, para vocês pensarem, para a gente pensar junto, né? De que forma a gente pode tentar dar vida para os artefatos. E aí aqui a gente traz ainda da Karina Costa, algo que é super interessante para o tratamento dela,
que ela reflete acerca dos objetos, que ela dá uma série de sugestões de perguntas para se trabalhar com os artefatos dentro de acervos, dentro de museus. E um dos primeiros momentos que ela diz desse contato entre as pessoas e os artefatos é a própria interação dela de observar, mesmo que em silêncio. Ela coloca ali, olhe bem, vire do avesso se for preciso. Daí ela já lança algumas perguntas. Você conhece esse objeto? Já viu algo parecido? Como é? De que maneira é feito? E aí, tanto são perguntas mais técnicas, se a gente for pensar assim, né? Onde foi feito, quando foi feito, mas também perguntas mais subjetivas. Já viu algo parecido no cotidiano? Aí é já pensar essa relação entre esses objetos antigos e entre os objetos do cotidiano. Ou pensar até mesmo um mesmo tipo de objeto que passou por diferentes usos ao longo da história, né? E que hoje é usado de uma maneira totalmente diferente, talvez. E pensar também a semelhança dos formatos dos artefatos, também é interessante. Então, a gente começa pensando com vocês algumas dinâmicas que a gente produziu a partir desses modelos que a gente apresentou para vocês, que a gente tentou dar algumas explicações de como produzir eles também. E primeiro a gente vai dar um enfoque no ensino remoto. O nosso projeto, ele, apesar dele já ele já estava sendo desenvolvido lá no final de 2019, né? Principalmente focado em impressões 3D, mas ele realmente se desenvolveu de uma forma maior, assim, e com mais pessoas no contexto da quarentena. E de certa forma, esse contexto fez a gente pensar em muitas outras maneiras e outras possibilidades de trabalhar esses artefatos, principalmente por conta da utilização dos meios digitais aí nas salas de aulas, né? Usar a sala de aula virtual aí como um meio de pensar e de se trabalhar o ensino de história. E aí a gente dividiu em 3 tópicos. O primeiro deles é o uso dentro das redes sociais. O segundo é o Sketchfab, que a gente já comentou com vocês um pouco nas outras aulas, mas a gente quer mostrar um pouco mais. E também a gente quer passar para vocês outras plataformas que a gente acha bem interessante e que funcionam para trabalhar com os modelos digitais que a gente vai produzindo. Primeiro a gente vai mostrar aqui para vocês o Instagram do MUAI, que é o Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia aqui da URGS, que eu e o João, que apresentou aí na primeira e na segunda aula junto com a gente teve a oportunidade de fazer um estágio dentro dessa instituição, um estágio obrigatório do nosso curso aqui de História. E pensando que a gente estava trabalhando num museu de arqueologia e etnologia, né, bastante centrado na materialidade, ao mesmo tempo que a gente não ia ter esse contato e nem os visitantes do museu não teriam esse contato com a materialidade por conta da gente estar atuando de maneira remota, e ao mesmo tempo pensando que o próprio museu ele estava sem uma sala para visitação já antes da quarentena, ele estava somente com uma salinha de depósito. A gente quis tentar de alguma forma reativar a participação e a visitação das pessoas desse museu, que tem um acervo muito rico aqui da nossa universidade. Então, uma maneira que a gente encontrou, junto também com outros 3 estagiários que fizeram com a gente, que foi a Caroline, a Júlia e o André, a gente reativou esse perfil do Instagram do museu e a gente trabalhou, então, com a modelagem de alguns artefatos do acervo do museu. Como que foi a abordagem que a gente fez para trabalhar com os artefatos dentro das redes sociais? O Instagram em si, ele é bem legal porque ele tem várias ferramentas que possibilitam uma participação e uma comunicação ativa entre o perfil, né, e os seguidores do perfil. Ali nos stories tem as perguntas em si que tu pode colocar e aquela caixinha de pergunta que as pessoas mandam, as questões. E a gente quis trabalhar bastante com isso.
Então, qual que era a nossa dinâmica, assim, de trabalhar com esses objetos e com os modelos 3D dentro do Instagram do museu? Eu não sei se aparece o mouse quando eu faço assim, em cima do slide. Aham, tá aparecendo. Parece sim. Tá, obrigado, gente. Bem, qual que foi a dinâmica que a gente utilizou? A gente escolheu 5 artefatos, cada um dos artefatos era representante de uma das culturas que habitaram ou que seguem habitando o Rio Grande do Sul, de diferentes etnias indígenas, né? E aí, como que a gente trabalhava com eles? Era um objeto por vez. E aí, a primeira postagem que a gente fazia sobre esse objeto, ela era bem interessante, que já começa aí um jogo com os seguidores do perfil. Primeiramente, a gente postava esse tipo de imagem, que era apenas uma sombra do objeto, com uma pergunta, o que é isso? E também, às vezes, junto com uma dica, nesse caso aqui, começa com B. E aí a gente compartilhava isso também no nosso Stories e abria aquela caixinha de perguntas e esperava as pessoas enviarem o que elas achavam que era. E aí, a partir daí, tu vai trabalhando já com a imaginação e pensar o formato do próprio objeto que ia ajudar a próxima postagem em que iria se pensar, iria se dar outras perguntas, por exemplo, pensando, para que será que ele pode ser usado? E aí, no caso aqui, essa imagem aqui é a segunda imagem do Machado G, que a gente apresentou para eles, e que vinha depois dessa imagem de adivinhação, né? Então, nessa segunda postagem, a gente revelava o objeto e fazia novas perguntas para eles. E junto com essas novas perguntas, a gente também postava um vídeo desse objeto rotacionando para eles terem mais visões desse artefato, né? Visões de mais ângulos ali, e aí incentivar essa imaginação de pensar objetos parecidos no cotidiano, para que pode ser usado, onde foi feito. E com isso a gente foi recolhendo essas respostas dos nossos seguidores para no final realizar uma terceira postagem, que aqui no caso é essa aqui para o Machado G, em que a gente reunia todas essas informações que os seguidores nos davam, né? A gente fazia meio que uma postagem sintética, assim, aí colocando, além de informações técnicas, a gente colocava tudo aquilo que os seguidores traziam de interessante ou que eles achavam mais importante de pensar sobre esse objeto. Que nem para a cerâmica guarani que a gente trabalhou, por exemplo. Teve uma pessoa que comentou, uma das perguntas era, o que te chama mais atenção nesse objeto? Daí um dos seguidores comentou assim, o que me chamou mais atenção foram essas rachaduras dela, achei muito legal. E aí já deu para puxar ali, essas rachaduras podem dizer muito da idade dela, né? Ela foi encontrada aí, ela foi encontrada numa escavação, e na verdade ela pode ter entre 400 até mais de 1000 anos, e aí tu já vai explorando a partir desse caminho. E aí o texto que a gente criou em si foi totalmente explorando essas respostas que os seguidores nos davam. E meio que foi esse tipo de intervenção que a gente utilizou dentro do perfil do Instagram, mas que a gente também levou para dentro da sala de aula, justamente usando essas mesmas ferramentas, de primeiro mostrar essa sombra do objeto para os alunos. A gente fez numa reunião virtual, assim, também, por conta do contexto de ensino remoto, né? Mas, e realmente funcionou praticamente do mesmo jeito. E além de de incentivar os alunos, né, a refletirem sobre esses objetos, pensarem em eles e construir sentidos, né, com objetos assim do cotidiano, foi bem interessante que numa dessas ocasiões que a gente fez essa aula e a gente mostrou a bola de boleadeira, que é um artefato que ele é usado geralmente em caça ou em guerra, assim, pelos caçadores e coletores aqui do Rio Grande do Sul, que era amarrada numa corda, se girava e se arremessava, né? Geralmente derrubando aí o inimigo que estava tentando ser caçado. E aí foi bem interessante, por exemplo, que um aluno pegou lá um brinquedinho dele que era muito parecido, e aí a gente já começou a pensar, e na real esse artefato aí também ainda está no cotidiano, em tradições gaúchas, por exemplo, que o
próprio pessoal que está nesse meio de tradição gaúcha usa esses artefatos, às vezes, praticamente sempre, esquecendo que a própria utilização desse artefato vem da cultura indígena e, às vezes, isso está apagado, né? Quando se pensa a valorização da tradição gaúcha, por exemplo. E por aí vai. Uma outra opção de aplicação que a gente também já realizou foi esse tipo de seleção de objetos de diferentes culturas, mas que podem serem dirigidos para conversas sobre mesmos temas, né? Por exemplo, a gente selecionou para uma aula foi essa primeira cerâmica grega, uma cerâmica guarani e uma garrafa de Coca-Cola. Objetos de culturas distantes, totalmente diferentes, de tempos diferentes, de lugares diferentes, mas que todos eles tinham algo em comum para ser explorado, né? O primeiro, a própria utilização deles. Os três se referiam a uma utilização relacionada ao armazenamento ou a beber líquidos. Então, a gente pôde explorar a partir daí essa questão de semelhança deles. E aí, ao mesmo tempo, eles também se relacionavam a uma situação específica que todos eles estavam inseridos na sua sociedade em alguma situação de festival ritual. E aí a gente pôde explorar essas semelhanças a partir deles, mas também ressaltando as diferenças de cada sociedade, de cada inserção deles, né? E aí também os três tinham pinturas na sua superfície que a gente pôde explorar, e aí pensando também questões de produção, dessa produção artesanal, e pensar a garrafa de Coca-Cola nessa produção mais industrial, a relação das pessoas com os objetos, né? Pensar que uma garrafa de Coca-Cola é muito mais descartável do que eram essas outras duas cerâmicas que a gente trabalhou com eles. E a gente fez esse tratamento a partir sempre do Sketchfab, em que a gente podia manusear ali o artefato com eles e eles podendo observar eles. E também, para fazer esse tipo de dinâmica, aí apresentando agora uma das plataformas digitais que a gente achou bem interessante e bastante proveitosa, não sei se vocês conhecem, mas é o Mentimeter, que ele permite meio... É como se fosse praticamente um Google Forms, que tu vai fazer um formuláriozinho, e é bem interessante porque aqui é a página da edição, a gente pode mandar o link para vocês desses sites depois. Aqui é a página da edição, onde a gente colocava uma imagem do objeto e as perguntas que a gente queria fazer para os alunos a partir desse objeto. E aí, como os alunos recebiam isso? Eles recebiam da seguinte forma: a gente mandava um link para eles, e aí eles entravam, e aí observavam a foto, viam a pergunta e podiam responder aqui. E aí, no final, o que a gente recebia? A gente recebia todas essas respostas deles, e elas formavam dentro do próprio site uma nuvem de respostas, assim, e que eram bem interessantes para trabalhar em sala de aula, porque a gente poderia abordar, por exemplo, a utilização do artefato a partir dessas sugestões que os alunos deram. Por exemplo, um falou, eu acho que servia para guardar, sei lá, guardar comida, o outro, eu acho que servia para guardar roupa, outro pensando, eu acho que era um copo para tomar, daí tu já pode pensar na dimensão do objeto, que na verdade a cerâmica em si ela é bem grande, tem aí, se não me engano, entre 40 centímetros de diâmetro, e explorando a partir das próprias respostas deles, que eles vão dando aí as dicas para a gente de para onde a gente pode ir nessa mediação, pensando como uma mediação em si mesmo, né? E aí, uma outra plataforma que a gente também utilizou, que é bastante interessante, é o Padlet. E agora eu vou até compartilhar aqui com vocês que esse site ele permite meio que a gente criar mapas mentais. E é bem interessante porque ele permite adicionar vários tipos de mídia aqui dentro. Textos, imagens, áudio, vídeo. E ele também permite adicionar modelos do Sketchfab aqui dentro. Então, dentro do próprio site, a gente pode manusear. Espera aí, está no modo de edição, eu acho. Tá, meu computador deu uma travada agora. Vou reiniciar. Vou reiniciar. Problemas técnicos, pessoal.
Bom, dentro dessa própria plataforma, a gente pode manusear os objetos. Carregandinho. E a partir daí gerar discussões e ir para diversos caminhos que a gente escolher. Bom, aqui mostrando um tridente que a gente modelou. Isso aqui a gente produziu para a última oficina até, que foi no último encontro a gente apresentou como uma possibilidade de uso, né? Em que aqui a gente aproveitou vários modelos que a gente já tem no nosso acervo, ali no Sketchfab, e aí a gente foi colocando aqui para trabalhar o que a gente queria pensar na proposta. A gente também fez a utilização daquelas perguntas que a gente mostrou para vocês, e aí a gente foi... Uma aula sobre cultura grega, né? Isso, exatamente. A gente fez uma aula sobre cultura grega em cima desses objetos que a gente tem no nosso acervo. E aí é bem legal, tu pode se mover por onde quisesse. E aí a gente construiu meio que essa teia aqui, e que dependendo da resposta e da interação ali dos participantes, a gente ia para um caminho, ia para outro. E é bem legal para a utilização em si. Aí é mais uma dica de aplicação que a gente pensou para esse contexto remoto, né? Agora eu vou voltar para os slides. Bem, e agora eu passo a palavra para o Bruno, que vai comentar um pouco mais sobre a própria utilização do Sketchfab. Legal. Acho que parou de compartilhar os slides. Vou voltar. Mas o Sketchfab, então, a gente já falou bastante dele, né? É uma plataforma que juntei aqui alguns lados bons e ruins que a gente pode comentar sobre a plataforma, do por que utilizar, por que não utilizar. E o melhor motivo é que ela é fácil, né? É bem fácil. E com uma conta de graça, tu consegue colocar alguns objetos inicialmente. Eu não sei, acho que um por mês. Acho que o Vander sabe dizer melhor. Eles aumentaram, agora dá para colocar 10 por mês. Na conta de graça também? Conta de graça. Então tá bem melhor. Na nossa época, era mais complicado. E então tem esse lado bom, mas é uma plataforma. Peraí, deixa eu desligar a minha internet que tá meio ruimzinho. É uma plataforma que ela, como todas essas grandes plataformas de uso digital, ela é imprevisível. Assim, eles vão, por exemplo, a gente tinha um trabalho bem legal de colocar audiodescrição em vários dos nossos artefatos, e essa funcionalidade foi retirada, assim, sem aviso prévio. Ou, por exemplo, outras coisas que podem ocorrer se o artefato ele expõe algum tipo de nudez, talvez seja retirado o artefato, ou no nosso caso a gente tinha que pagar para colocar mais artefatos ao longo do dia, mas ele tem essas funcionalidades bem interessantes, né, de tu poder colocar ou selecionar partes e colocar um texto e fazer um manejo, e também ele deixa tu trabalhar como que vai ser apresentado o cenário, assim, a cor do cenário, a luz, de uma maneira bem fácil e bem interativa de tu editar, né? Mas a gente agora está trabalhando num site que vai fazer algo bem equivalente ao que o Sketchfab faz. E para fazer isso, vai exigir uma infraestrutura, né? A gente tem um amigo nosso, o Marcos, que ajuda na programação do site, e a gente vai precisar de um servidor dedicado a isso, mas assim tu tem um maior controle, tu pode colocar as nossas audiodescrições, por exemplo, poderão estar lá sem preocupação de serem retiradas, e o site também vai abrir mais espaço para a gente colocar quantas obras a gente quiser,
em um dia. Então, vai ser bem interessante o nosso novo site, que vai ficar bem bonito também. Acho que pode passar, Wander. Eu só ia comentar rapidamente que Pode falar também. vários dos nossos objetos ali, eles não estão com o nome em si do que é o objeto. Eles estão com o nome do inventário deles. Por exemplo, Boston 98.932, que é uma das cerâmicas gregas. Por conta da gente poder pegar num contexto remoto e abrir diretamente esse artefato em sala de aula. E às vezes não querer que os alunos adivinhem o que é, só de ler ali, né? Então a gente às vezes coloca esse inventário, só o número do inventário ali para dificultar um pouco a vida deles, para eles tentarem imaginar mais. Legal. Aí, se vocês quiserem, mas acho que vocês já devem ter olhado, né? É bem fácil de encontrar. Se vocês escreverem Sketchfab Ergani numa plataforma de busca, vocês já vão encontrar. Pode passar. Então, agora a gente vai falar de algumas possibilidades do ensino presencial que a gente pensou que levam a digitalidade do mundo de volta para materialidade, completando o seu ciclozinho. E primeiro a gente quer falar do Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a universidade que a gente estuda. E esse centro é um centro, pode-se chamar de laboratório também, é um laboratório de desenvolvimento de tecnologias livres e abertas. E lá a gente tem toda forma de equipamento. Opa, acho que eu caí e voltei. Alô? Estão aí ainda? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ainda estamos ouvindo. Não sei se caiu. Bom, acho que talvez o Bruno tenha caído, então. Bem, eu vou falando sobre o CTA, então, enquanto o Bruno não volta, mas... em si, o nosso projeto, meio que o espaço físico do nosso projeto é o CTA, por conta dos equipamentos que ele oferece para a gente, e foi dentro do CTA que o nosso projeto começou mesmo. E o que ele oferece de equipamentos, principalmente ali para a gente pensar os modelos 3D, é a própria existência de uma impressora 3D dentro do laboratório, né? Eu vou passar e aí quando o Bruno voltar, se ele quiser complementar, eu volto lá para nossa pro slide falando sobre o CTA em si. Então, por causa do contexto pandêmico, né, a gente começou o projeto antes de começar a quarentena, totalmente focados na impressão 3D, mas só deu tempo para a gente fazer uma única impressão, e aí a gente teve que atuar no âmbito remoto, né? Então, a única impressão que a gente fez foi essa que a gente está mostrando, esse GIFzinho, que foi uma impressão de uma ânfora grega também. E a gente fez em escala reduzida, bem como teste. E aí aqui a gente traz também o valor da impressora. O CTA acabou conseguindo, por causa de um edital, o valor para investir na impressora, mas é para pensar a própria acessibilidade desse tipo de equipamento, né? Que não é qualquer laboratório aí que pode ter, e também pensando na importância do investimento para esse tipo de iniciativa poder acontecer. E aí, aqui são comparações, né, sobre a cerâmica, primeiramente a cerâmica real, né, uma imagem da cerâmica real, aqui no meio o modelo 3D dela, e aqui no canto direito o modelo que a gente imprimiu. E algo que a gente quer fazer ano que vem, que a gente vai poder atuar novamente no laboratório, é pensar formas de colocar essas decorações nas impressões, né? Por conta que a impressora 3D,
explicando um pouco do funcionamento, ela imprime a partir do uso de um filamento. E aí não é que nem... ela não vai imprimir imagens assim que nem uma impressora convencional, né? Então ela vai imprimir o formato, ela até pode seguir talvez relevos, caso tu adicione relevos assim da imagem, né, no teu objeto dentro do programa, mas ela não vai imprimir a imagem junto. Então, o que é necessário fazer é complementar com algum outro tipo de técnica, caso tu queira fazer essas decorações. Uma das opções que a gente já pensou é o uso de adesivagem, por exemplo, para conseguir colocar as essas pinturas originais dela nessa cerâmica impressa. E aí uma outra opção também é se a gente for pensar fazer ela mais de uma vez, assim, a própria adesivagem já permite, né? É fazer a partir meio que de sprays e acho que é estilogravura que se chama agora, eu não lembro, mas a gente tem. Criar um, tipo um molde, né? Que daí tu só coloca o spray por cima e... Isso. Não sei se você quer retomar daqui, Bruno. Pode ser, pode ser. Eu não sei, tu quer encerrar isso aí, porque eu não sei o que tu falou, ou o que tu já falou também, Ah, essa parte. eu falei que o CTA é o lugar que a gente é o espaço físico e eu meio que expliquei um pouco como é que é o processo de impressão. E aí daí Tá, a gente está pensando agora quando a gente voltar, né, como a gente vai fazer sim. colocar as decorações. Também daria para fazer uma pintura em si, mas aí ficaria um pouco mais distante da pintura original e também demandaria um pouco mais de esforço. Mas eu Sim, não sei se tu queria complementar a tua fala sobre o CTA. sim, pode ser. E lá eu, por exemplo, trabalho desenvolvendo um detector de raios cósmicos, que é aquele de software e hardware livre, mas também tem muitos trabalhos, inclusive a gente já criou a nossa própria impressora 3D lá. E também o nosso projeto ele procura bastante trabalhar com acessibilidade das coisas que a gente faz, e a gente sabe que, até o próximo slide, eu ia comentar sobre isso, de como as impressoras 3D são inacessíveis. Então, é legal que a gente possa construir. Precisa de muita técnica, precisa mas tem muita documentação na internet, inclusive a gente documentou no próprio site do CTA como a gente fez a nossa, e conforme as capacidades de eletrônica e de conhecimento nessa área, tu consegue construir uma impressora que é minimamente precisa para trabalhar, mas essa daí a gente conseguiu através de financiamento coletivo, e ela é bem precisa e tem um volume bem grande. Agora ela deve estar bem mais cara por causa da... Isso aí a gente comprou em, sei lá, 2017. Mas pode passar. E é isso, né? Pensar no original, o digital e o original, o material novamente. Pode passar. E aí eu vou falar sobre uma dinâmica que a gente pensou, que é a dinâmica que se baseia na ideia de que os artefatos do objeto que a gente imprimiu estão espalhados por um parque, por uma caixa de areia até, e a gente incentiva que pessoas, a gente pensou num plano de aula para crianças, né, do ensino fundamental, entre o ensino fundamental, entre o médio, para encontrarem esses pedaços dos artefatos num campo que imita um campo arqueológico mesmo, com bandeirinhas e com ferramentas que tu tenha certo cuidado com o material, né? Tu não vai dar uma picareta para buscar o material, mas fazendo toda essa lógica e colocando imãs nessas pontas, aí a gente já está remodelando como que vai ocorrer, por causa que antes a gente ia trabalhar com os ímãs maiores, daí precisava desse suporte, mas agora se a gente trabalha com um imã de neodímio, que é menorzinho, a gente consegue fazer uns furinhos na impressão,
e colocar os ímãs por ali, e daí conectar, e daí quando tu junta tudo, o artefato ele vai ficar junto e vai poder ser passado de mão em mão e tocado na sua forma original. E com base nisso, a gente trabalha o que ele reflete, né? O que esse artefato reflete a cultura que o construiu, né? E é bastante legal, e é bastante interessante por causa que a gente já tem tema de estudo do Vander, esse vaso, né? Inclusive, ele pode falar um pouco mais sobre a aula também. Sim, é justo. Só para complementar mesmo o que o Bruno falou, porque ele já resumiu muito bem. Mas em si é pensar a própria funcionalidade da materialidade ali, né? E pensar que dessa forma de levar o objeto impresso para dentro da sala de aula, tu vai conseguir trabalhar não só com o sentido da visão, tu vai conseguir trabalhar o tato ali, né? Pensar em outras dimensões do objeto que tu não teria a mínima ideia se tu estivesse observando ele só por uma imagem. Eu vou pegar ali a impressão bem rapidinho, Bruno. Aí tu vai enrolando aí. Eu Beleza. esqueci de pegar antes. Tranquilo. E a gente está... Eu diria que a gente está tentando construir o primeiro protótipo, né? A ideia inicial era construir ele em tamanho real, como é o objeto, mas a gente percebeu que é um tanto quanto complicado porque a impressora que a gente utiliza, ela está que eu não sei se vocês conhecem aqui, mas tem a URGS, ela é dividida em campos muito longe um dos outros, e daí tem o Campus do Vale, que é quase no fim de Porto Alegre, é quase outra cidade. Então, a gente tem que ir até lá esse aí acho que levou umas 5 horas para ser impresso. Então é complicadinho. Sim. Tá aqui, gente, a peça que a gente imprimiu. E aí a gente está tentando Não sei se fazer no tamanho. o pessoal está conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver. Tá na minha. A minha câmera não tá aparecendo? Tá sim. Então tá bom. Tá. Que a gente. Me perdi. Tá. A gente está tentando imprimir ele aí, pensando já a dimensão real dele, né? Tentando aproximar o máximo possível do tamanho real dele. E aí uma das coisas bem interessantes, por exemplo, como o Bruno comentou, essa cerâmica, ela está sendo um dos artefatos que eu estou examinando na minha pesquisa de iniciação científica. E aí, entre todas as cerâmicas, assim, todas elas estão espalhadas em museus, ou europeus ou dos Estados Unidos. Então, eu nunca tive contato com os objetos que eu estou estudando aí há 3 anos, né? E aí, uma das questões que é bem interessante, que essa cerâmica em específico, eu aprofundei bastante o estudo sobre a própria forma dela, e uma coisa que eu nunca tinha entendido era por que existia esse esporãozinho aqui, que se chama na alça dessa taça, né? A gente pode pensar aí como uma taça em si, que na literatura estava escrito, é um apoiador de mindinho. De que forma a pessoa vai apoiar o mindinho nesse negócio? Aí depois que eu imprimi, eu pude perceber, a pessoa tem que segurar dessa seguinte forma. Aí a gente vê que o dedinho fica apoiado ali. E aí é exatamente essa dimensão que a materialidade dá pra gente de pensar o artefato e a sua funcionalidade dele mesmo, né? E que de outra forma a gente não ia conseguir. Não sei se o Bruno caiu de novo. Não. Não, eu só desliguei aqui porque eu tô usando o 4G do celular. Dale. Então aí a gente tem um exemplo, era um vídeo que a gente até queria mostrar, mas ele saiu do Facebook e era um vídeo bem legal, assim, que ele criou um vaso, mas era um vaso voltado mais pro fazer simbólico de um jogo, né, do Zelda, e ele podia jogar o vaso no chão e remontar, então é bem interessante. Mas é mais ou menos isso que a gente quer fazer. Pode passar. E eu quero falar um pouco sobre o Ideatório, que foi um evento que a gente participou no Ergani, mais para
incentivar vocês talvez a participar desse tipo de evento. Foi bem legal. O Ergani era praticamente composto, acho que somente por eu, o Vander e o João. E nesse evento, um monte de gente comprou a ideia, participou mais. E acho que tu parou de compartilhar, Vander. Eu vou botar o videozinho. Uhum. Ah, tá bom. Ah, sim. E o vídeo, a gente criou o final. Nós nos colocamos uma meta, né? E a meta era criar esse vídeo e também a gente pensou em outras coisas a mais que eu posso falar depois para vocês. Coisas em relação à acessibilidade. O seguinte objeto tem mais ou menos 2.500 anos de idade. Para ser mais exato, ele foi produzido entre 470 e 460 a.C., na região da Ática, em Atenas. Nesse lado, o deus Poseidon, identificável pelo tridente e a rocha que carrega, enfrenta um gigante. E nesse, Dioniso, que segura uma espécie de cajado chamado Tirso, e com uma serpente enrolada no braço, enfrenta outro gigante. O artefato fala, sim, exatamente o que você escutou. Sobre a parte superior da base do artefato original, se lê Hieron Medontos Epoie, do grego Hieron me fez, o que indica um indivíduo responsável pela manufatura do objeto. Chamava-se Hieron, um nome ateniense comum, o que pode indicar que ele era cidadão da polis na época. Dentre os vasos produzidos por ele, que se tem registro, apenas sabe-se de um cântaro feito por esse ceramista famoso. Wander, eu acho que tu pode desligar teu microfone, porque daí não repete Ah, desculpa. o áudio. Boa, daí. O objeto aqui apresentado é um áureo. Consta-se, no anverso desse áureo, a representação de Otávio, à época triunviro da República Romana. E no seu reverso, o herói Enéas, com seu pai Anquises, na fuga de Troia que estava em chamas. Essa moeda demonstra a ascensão de Otávio, futuro imperador Augusto, ao poder. A Pedra de Roseta é datada de 196 antes do presente. Esse período é marcado pela dominação grega no Egito Antigo, conhecida como período ptolomaico. Este vaso de beber cilíndrico es la obra maestra del pintor de vasijas maya, conocido como el Maestro Metropolitano. Contiene uno de los mejores retratos de deidades existentes del corpus maya clásico. Nesta imagem, temos um busto de uma figura feminina, tendo apenas representado seu rosto. Ela está com dois típicos penteados romanos. Na frente, há o denominado comeia, no formato de uma meia-lua, e na parte de trás, um nódus, que significa ter um nó, que prende o cabelo para mantê-lo suspenso. O machado semilunar polido indígena G. Criado a partir de um bloco único de pedra, este artefato foi desenvolvido de modo sofisticado por grupos indígenas que se assentaram na parte sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Utilizado pelas populações indígenas G, provavelmente ancestrais dos atuais indígenas Caingangue, este objeto constituiu-se em sua origem enquanto um artefato ritual ou de prestígio, sendo um interessante achado ligado às instigantes estruturas subterrâneas e semi-subterrâneas destes grupos originários que compuseram e compõem a paisagem sul do Brasil. Esse era o nosso logo antigo. Mas essa animação, ela mais do que um museu virtual, né? Porque é uma ideia, acho que bem pensada, a gente queria subverter essa ideia e quando tu foca no objeto, ele entra no mundo do objeto. E acho que a gente não conseguiu fazer para todos, porque a gente fez essa... Foi mais eu que fui envolvido em fazer a animação mesmo, mas tinha uma semana para fazer, né? Eu acho que a gente trabalhou bastante e no computador sem placa de vídeo também é um pouco complicado. E no mais, a gente pensou também em fazer essa animação como um material de suporte, sim, para educadores, né? Usarem em sala de aula em si. Exato. E aqui trabalhando também, que no Ideatório a gente começou a pensar bastante em como deixar o projeto mais acessível, né? Que antigamente a gente estava mais focado em impressão 3D, mas a gente queria expandir isso, e a gente sabe que, apesar de ter certas escolas, principalmente
na região de São Paulo, ali, que a gente soube que várias escolas têm impressoras 3D. Essa não é a realidade da maior parte do Brasil, né? Então a gente pensou em outras coisas, como, agora eu só lembro o nome, mas é rompe-cabeças e carpetas, mas quebra-cabeças e cartilhas sobre os artefatos. E no caso, é interessante esses quebra-cabeças, que eles não são quebra-cabeças por si, assim, a gente fez toda uma proposta de trabalho, Sim. né? De dica, assim, para o educador usar, por exemplo, isso aqui a gente imaginou ele Mostra só ser uma peça, né? impresso, né? E aí, no início o professor mostra só uma peça, que é como se estivesse trabalhando com um fragmento da cerâmica e começa a fazer algumas perguntas, e a partir da mediação ali do professor, dos próprios acertos e encaminhamentos das respostas, o professor vai revelando mais peças do quebra-cabeça para ir montando, e assim não ser só um jogo banal, sem alguma finalidade em si, né? É a mesma coisa que a gente fez para algumas faianças que a gente encontrou. Essas aqui foram pedaços que... Essa é uma parte mais interessante desse quebra-cabeça em específico, porque no meio dessas peças aí tem a peça de verdade, assim, e que é uma foto da peça de verdade, né? E o resto é modelagem 3D, e daí ela quando se remonta, vai ter a peça de verdade no meio da modelagem 3D, mostrando que, não sei, que a gente fez um bom trabalho e que também é interessante. E aí aquela mesma ideia, né, que o Bruno apresentou da impressão 3D, de ser enterrada ali, né? Parece uma escola, dá para usar, no caso, com uma impressão normal ali, ao invés de ser o 3D em si, que recorta e também espalha aí em algum terreno, né? Sim. E agora a parte mais incrível, que são os paper crafts, que a gente produz direto no Blender. Inclusive a gente vai mostrar para vocês como é que se faz. Mas essa aí é uma reconstituição também que a gente fez a partir de um fragmento do objeto encontrado na Praça da Matriz. E o Blender, se tu simplifica, tu tem que remodelar, né? Aí a gente fez uma coisa perfeitamente redonda para o modelo que a gente vai colocar, que a gente colocou no Sketchfab, mas uma coisa com um artefato com menos segmentos, né? Ele é possível de ser transformado facilmente em uma folha. O Blender transforma nessa folha A4 que pode ser impressa e o objeto ser montado, né? Daí tu vai ter um modelo 3D, pode ser usado na sala de aula mesmo, com todas as cores e texturas do objeto. E essa é a Helena, nossa grande participante do grupo. E faz os testes dos materiais. Aí a gente tem 2 vasos guaranis, né? Na verdade, são pensados a partir do mesmo fragmento, né, que a gente tinha encontrado, e as 2 garrafas, uma de vidro e a outra de cerâmica, eu acho. E aí, ao mesmo tempo, é justamente pensando nessa acessibilidade, né? Os papercrafts, porque eles podem ser usados, vão levar também um certo tipo de materialidade para dentro da sala de aula, mas não precisando aí de todo um investimento que é uma impressora 3D em si. E aí a gente vem aqui para uma outra produção que o nosso projeto se envolveu junto com o próprio Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da URGS, em que a gente transformou aquela ação pedagógica que a gente atuou dentro do Instagram da oficina em meio que um material paradidático para ela ser reproduzida em diferentes espaços educacionais, né? E aí, como a gente meio que explicou todo esse método que a gente utilizou dentro do Instagram, e aí a gente permitia que ele também fosse usado em sala de aula. Aí a gente dividia
a gente dividiu esse livro nessa dinâmica, né, de adivinhação, primeiro só com a sombra do objeto, depois com a revelação do objeto e com várias perguntinhas aqui a gente colocou. Também o QR Code para tu acessar o modelo 3D do objeto. Se estiver numa sala de aula que tem um telão, por exemplo, tu pode manusear ali o objeto junto com os teus alunos, ou então enviar o link para eles abrirem os próprios celulares, né, e aí já pensar a utilização do celular dentro da sala de aula, que é uma questão bem interessante, né, e também incentiva bastante os alunos. E daí essa terceira etapa que a gente redigiu alguns textinhos, assim, explorando diferentes aspectos, pensando em possibilidades de respostas para essas perguntas, muito baseadas no que responderam para a gente dentro do Instagram. E aí, além de dar o modelo, a gente também disponibilizou um link de um drive dentro desse e-book, em que a gente tem uma pasta com várias imagens dos artefatos, também para serem, aí, quem sabe, colocadas no telão dentro da sala de aula, mas além dessa possibilidade de mexer com o modelo 3D, com as imagens, a gente também colocou esses artefatos em papel dentro do e-book que podem ser impressos e montados, né? E aí eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. A da cerâmica eu esqueci lá no meu quarto, mas aí tem a bola de boleadeira aqui. Daí tu pode também imprimir... também tem a opção de imprimir sem a textura, né? Pensando em um contexto que tu não tem a possibilidade de tinta colorida, e aí pensar uma atividade para os alunos colorirem, né? Claro, é uma atividade mais para fundamental, mas em si, não somente colorir, pensar o que as cores podem dizer sobre o artefato, sobre a matéria que foi produzida, tipo, pensar o que esse cinza do machado pode dizer sobre a matéria-prima dele, que é uma pedra polida, e aqui também tem um pilão que está dentro desse e-book. E além da cerâmica também tem o quinto artefato, que foi uma ponta de flash, que a gente também disponibilizou ali para ser impresso e para ser montado. E aí, tipo, a ideia, assim, é que ou então o próprio professor monte, leve para dentro da sala de aula, né, para a própria professora, ou então que os alunos mesmo, né, imprimam e montem, aí, ou a escola imprime, dá para os alunos. E aí, a parte final da nossa... eu quase dei um spoiler. Mas aí, várias dessas atividades que a gente comentou com vocês, a gente montou planos de ensino em si, né? Falando o tema que se abordaria na aula, os objetivos, o desenvolvimento da aula a partir de tal objeto. E eles estão todos disponíveis lá no nosso Drive, que a gente já compartilhou com vocês desde lá do primeiro encontro. Então, quem quiser dar uma olhada a mais lá, vai ter acesso. E o nosso sonho, assim, do projeto, né? Uma das nossas metas do projeto, é a produção de uma caixa pedagógica. E a gente quer fazer essas impressões, então, da maior parte dos objetos, né? E aí, pensando que não é toda escola que tem uma impressora 3D, a gente tem essa vontade de montar essa caixa e deixar em algum espaço que permita que educadores vão lá, aluguem essa caixa, levem para dentro da sala de aula, devolvam depois que utilizaram, e para a maior parte de pessoas possíveis conseguirem utilizar. E aí, além dos artefatos impressos, também tem outros materiais que a gente colocou ali, as próprias cartilhas. A gente botou um CD ali representando, e um pendrive representando as audiodescrições, né, que a gente produziu de vários artefatos já. Não sei se o Bruno quer comentar alguma coisa. Na faculdade de educação, né, da URGS, ela tem um espaço onde os professores podem... Então, esses espaços já existem, né? Só a gente concluir a nossa caixa e voltar para o presencial para poder trabalhar mais nessas impressões. Agora sim, a gente vai para o momento final da oficina, em que eu vou ensinar vocês como fazer os paper crafts, que eles são, assim como o Bruno comentou, esses modelos mais simplificados dos artefatos. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu até postei lá no Insta. Essa cerâmica maia que a gente modelou, tá lá no Sketchfab, e que aí a gente produziu para a oficina esse modelo, esse papercraft, que a gente conseguiu fazer até
imprimir ele do tamanho original dele, né? Ele tem aí cerca de 14 centímetros. E a gente vai ensinar vocês como que modela. E também a gente vai ensinar como faz uma postagem do Blender no Sketchfab, para quem quiser modelar, criar a própria página do Sketchfab e tal. Sim. E uma coisa muito legal desse artefato é que ele conta toda uma história ali na sua pintura da cultura maia. Uhum. E, Wander, uma coisa, a gente não tem que dar o número da aula de hoje. Sim, eu acho que vamos dar um intervalinho de 10 minutos agora, nos outros, e aí na volta a gente dá o número então. Eu vou botar o cronômetro aqui. E vou interromper a gravação também, gente. Então... voltamos então. Então, primeiro eu vou falar o número da aula de hoje, já que a gente está gravando. Eu só vou conferir que número que é, porque eu me esqueci. É o número 63, pessoal. Eu vou digitar aqui também, 63. E aí, lembrando que para conseguir o certificado tem que ter pelo menos 2 desses números, né, que a gente fala um por aula. E para enviar no formulário que a gente vai mandar para vocês agora após o final da oficina em si. A gente vai enviar aí nos próximos dias. Eu acho que eu já vou aproveitar para falar, antes da gente partir para a produção dos papercrafts em si. Vai que alguém sai antes da gente falar, né? Sobre a terceira atividade e também sobre os prazos das atividades em si, que a gente vai dar um prazo, a gente estava comentando até agora anteriormente no intervalo, a gente vai dar 2 semanas para vocês de prazo, além do dia de hoje, então vai cair aí no dia 1º de dezembro, para vocês entregarem para a gente. E o que acontece, na verdade, é que essa terceira atividade, ela vai englobar o que vocês já vem fazendo desde a primeira atividade, né? Que, no caso aí de quem está mais para a questão pedagógica, da escolha do artefato, de pensar já alguma possível aplicação em sala de aula, a opção 1 dessa atividade final é, então, elaborar um plano de aula com a aplicação do artefato no ensino, né? Aí pode ser através do uso do objeto digital 3D ou de outras possibilidades, como o Papercraft, que a gente mostrou para vocês, ou como esses outros quebra-cabeças, né? E aí meio que é já pegar o que vocês já produziram para quem já fez, ou então quem não fez a atividade 1 e 2 pode fazer a 3 direto, porque já vai pressupor a escolha do artefato, pensar uma dinâmica e elaborar então esse plano de aula. Daí a gente tem os planos de aula que estão lá no nosso Drive, que a gente compartilhou com vocês, que vocês podem se inspirar. Aí não precisa ser nada muito complexo, é meio que indicar o tema da aula, meio que falar, sei lá, por exemplo ali, para uma cerâmica grega que a gente mostrou para vocês, eu vou trabalhar com a produção cerâmica grega desse período, tal. Eu vou fazer isso a partir do trabalho com esse artefato e eu vou pensar na seguinte dinâmica e os meus objetivos são esses. Praticamente isso, tema, objetivos e explicar qualquer dinâmica. E pode ser algo bem, não precisa ser realmente muito complexo, não. E aí a segunda opção, né, que é para quem está mais focado na modelagem 3D em si, e que já vem aí modelando, fazendo os exercícios opcionais aí, que a gente enviou para vocês, ou fazendo os obrigatórios, que eram, uma das opções também era fazer um modelo 3D, né, como vocês escolheram. E aí é meio que fazer também a entrega desse modelo final, assim. E também algo que a gente pensou como uma possibilidade, que a gente viu que tem gente que está mais focado na parte pedagógica, tem gente que está mais focado na parte da modelagem, é de meio que fazer duplas ou trios, ou mesmo não precisa ser desses diferentes âmbitos, né? Quem quiser fazer uma dupla, um trio, quem se conhecer e quiser fazer, pode fazer, que a gente também vai aceitar super tranquilamente e a gente vai achar bem legal, se vocês também trabalharem em mais de uma pessoa. Mas principalmente assim para quem, eu escolhi um artefato, não sei modelar, mas sei que alguém conseguiria modelar, por exemplo, aí pode fazer junto, e para se complementar. E aí sobre a atividade 3 era isso, e aqui, só vou deixar salvo aqui
para a gravação a bibliografia dessa aula e vou ir então para o Blender em si. Vamos lá. E se ficou alguma dúvida, gente, sobre a atividade? Nossa, eu vou ver o chat aqui, que tem algum comentário. Ah, tá, era sobre a pirâmide que o Bruno mandou. E também um texto. Tá. Bem, estamos no Blender, então. Ah, peraí. Não tá o projeto aqui da Cerâmica Maia. Peraí que eu vou ter que abrir ela para outro lugar. Agora vai dar certo, pessoal. Tá dando para ver a tela do Blender? Sim, estamos vendo. Dá sim, dá sim. Beleza, obrigado, gente. Então, aqui eu vou mostrar a comparação para vocês do artefato que a gente fez mais verossímil aí ao real, né, que está lá no nosso Sketchfab, que é essa cerâmica maia, que o Bruno até comentou também. E aqui é a cerâmica simplificada para a produção do papercraft. E aí, ela é simplificada de um modo que, meio que assim, quando tu vai transformar em um papercraft, cada face que ela tem vai se tornar uma dobra, né? Então aqui a gente pode observar no modo edição quantas faces que o objeto tem. Oh, meu Deus, quero fazer uma comparação aqui entre os dois. Olha, a gente vai ver que esse aqui simplificado tem, ele tem 6 lados, né? Ele tem 2 faces em cada lado, vai ter aí 12 faces e mais a face de baixo. Então, ele vai ter 13 faces ao todo. Agora, se a gente vai fazer uma comparação com esse aqui, que a gente fez mais verossímil ao objeto real, né? Olha o tanto de face que ele tem. Então, é imaginar o quanto de dobras que não iam ter que ser feitas e vai tornar o objeto aí mais complexo e mais difícil de ser montado, né? E o próprio Blender não conseguiria fazer essa montagem que ele permite fazer automaticamente para a gente. E aí eu vou deixar esse aqui invisível, porque eu vou usar esse aqui de base para fazer o papercraft, ensinar para vocês. Mas não necessariamente tu precisa também primeiro criar esse objeto mais verossímil para depois fazer o papercraft. Tu pode diretamente fazer o papercraft, né, para ser aí, encurtar o caminho e ser mais tranquilo. Primeiro, uma coisa que a gente tem que mostrar para vocês é que o próprio Blender, ele é um dos assets que se chama, que são esses adicionais do Blender, e onde que a gente vai encontrar para ativar essa ferramenta aqui dentro, que é a ferramenta produtora de papercrafts. A gente vai aqui no símbolozinho do Edit, a gente vai em Edit, aqui no canto superior esquerdo, vai até Preferências, aqui no final, e vai abrir essa abinha aqui. E aqui a gente vai procurar paper, aqui ó, se a gente botar paper já vai aparecer import, export paper model. E aí no de vocês, no caso, ele vai estar desativado, mas o que tu tem que fazer é somente ali e ativar. E esse aqui vem com o próprio Blender. Então ele só não está ativado para não ficar ali gastando processamento do computador, né? E aí, se a gente pressionar a tecla N, a gente vai ver que aqui vai abrir uma abinha em que vai estar adicionado, então, essa ferramenta. Infelizmente, eu lembrei que agora tá. Acho que... será que talvez recomeçar, porque aqui tá aparecendo... O quê? Não, é que eu lembrei que aquele asset que vai mostrar as teclas É que que eu o aperto... Matheus falou que não tá aparecendo para ele a tela. Não tá aparecendo a tela? Não, agora tá. É só quando tu foi pra preferências que ficou tudo escuro Tá, peraí, eu vou mostrar de quando novo. tá agora Então. no layout do Blender tá aparecendo. Entendi, tá. Obrigado por avisar. Eu acho que é porque a tela inteira, né? Eu tava compartilhando só a janela do Blender. Né? Tá, então eu vou mostrar de novo. Tá.
a gente vai aqui no Edit, então, né? Vai até Preferências. E aqui a gente vai, nessa abinha, a gente vai procurar, vai botar ali Paper, e aí já vai aparecer essa opção aqui. No caso, não vai estar selecionada para vocês, mas vocês apertam no quadradinho aqui e ela já vai ser ativada. E aqui também, outros assets que podem ser baixados também vai encontrar aqui. Daí tem os que estão, os oficiais, o da comunidade, no caso, né? Que produziu, e aí tu pode também instalar um em si. Aqui no caso, se eu aperto install, aparece as tuas pastas e tu vai lá e pega o arquivo com o asset que tu precisa, por exemplo. Eu só vou ver se tem um aqui. Tem um que a gente vai precisar depois, eu não sei para onde foi. Mas depois a gente resolve isso. Tá. Daí, no caso, depois que tu ativou ele, tu vai apertar a tecla N e vai até aqui Paper e já vai aparecer aqui a ferramenta para ser utilizada. Mas antes da gente ir para essa ferramenta em si, a gente precisa fazer o modelo, né? Então eu vou mudar a opção de visualização aqui para a gente deixar mais centralizado o objeto. Eu apertei aqui as aspas e vou aqui para essa visão lateral. Na verdade, eu vou para a visão aqui de trás do objeto. Então eu vou adicionar primeiro um cilindro, que é a forma básica, que é mais semelhante a esse copo, né? Vou aqui, aperto na opção cilindro, depois de em Add e Mesh. Bom, como eu comentei com vocês, quanto menos lados, quanto menos faces tiver o nosso objeto, mais simples e mais fácil ele vai ser para ser montado. Então, quando tu adiciona o objeto em si, dentro do Blender, vão vir essas opções que tu pode já aqui mexer na forma dele, antes que tu comece a manusear ele. E aqui a gente vai ter a opção vértices. E se a gente for diminuindo, vai diminuindo a quantidade de lados que tem o nosso cilindro. Os papercrafts, na experiência que eu tenho em produção deles, geralmente o número de 6 lados é o que fica mais interessante para impressão e montagem, assim, que ao mesmo tempo que, claro, ele vai ter uma aparência mais quadradona, mas ao mesmo tempo ele não vai ser quadrado em si. E aí, por conta de não ser um número tão grande de lados, vai deixar um pouco menos complexo. Então tá aqui o nosso cilindro com 6 lados, vou mostrar para vocês. E eu vou meio que dar uma arrumadinha na posição dele. Tá. Aí o João comentou no encontro passado, né, que se tu apertar N e ir em item, vai poder mexer na localização do objeto a partir aqui desse próprio menuzinho aqui na parte direita. E aí eu quero colocar ele bem no centro do nosso mundo para acompanhar aonde está o artefato de trás. Daí eu vou colocar aqui. Não, aqui é a dimensão. Localização aqui em cima. Vou botar 0, 0 e 0. Daí ele vai bem para o centro do nosso mundo, né? Para a gente conseguir ele de uma forma melhor. Daí a gente vai mudar a visualização, ao invés da visualização do Viewport Shading. Provavelmente, na verdade, vai estar nessa visão aqui. O Viewport Shading ele deixa ver a tua textura, né? Essa segunda opção é sem a textura e a gente vai para essa opção de visão de grade que a gente já comentou com vocês. E aí, primeiro a gente vai mudar a posição do nosso cilindro em si. Daí eu vou deixar ele posicionado aqui e vou começar a mexer na forma dele. Eu vou primeiro deixar ele com um tamanho aqui mais próximo da nossa cerâmica. Eu vou rotacionar ele um pouquinho, porque como ele tem esses 6 lados, né? É interessante de deixar essa visão que ele fica um pouco maior, assim, alinhada com o copo de trás, né? Só para ele não ficar num tamanho muito diferente. Tá. Então, aqui ele já está um pouco parecido nesse eixo, e agora a gente vai ir para o modo de edição, vai selecionar só as arestas de cima e vai puxar até lá em cima.
Daí aqui a gente percebe que a nossa cerâmica em si, ela tem uma certa curvatura, né? E aí a gente precisa dar uma mexida para tentar acompanhar essa curvatura e mais ou menos tentar fazer um pouco que seja de verossímil, né? Um pouco mais verossímil. E aí, o que eu vou mostrar para vocês? Se eu botar nessa opção que é o Scale e mexer na escala aqui, para tentar acompanhar, a gente vai ver que toda a parede dele, desde lá de baixo até em cima, se transformou, né? Mas eu não quero que toda ela se transforme por conta que a curvatura começa mais ou menos aqui assim, nessa altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar arestas mais ou menos nesse ponto do objeto. E como é que eu posso adicionar arestas de uma forma bastante fácil? Nesse menu da parte esquerda, tem uma das opções que ela é bem interessante, que é o Loop Cut, que o atalho dele é o Ctrl R. Aí, mas eu posso apertar aqui e aí direcionar onde eu quero, né? Em que quando eu aproximo aqui do meu objeto, o meu cursor, vão aparecer essas linhas aqui, que é como se tu desse um corte no teu objeto, mas não é um corte em si, na verdade tu vai adicionar uma aresta a mais. E aí, aqui já está mais ou menos próximo da onde eu quero, mas eu posso clicar com o botão direito e arrastar até onde eu quero que fique essa nova aresta. Eu vou deixar mais ou menos nessa altura, que é onde começa a curvatura ali da parte superior. E agora sim eu vou poder mexer nessas arestas de cima sem que todo o corpo da cerâmica seja afetado. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a escala da parte de cima. Daí a gente vai perceber que fez mais sentido quando a gente compara o artefato de trás, né? Daí vamos ver como é que está ficando. Bem, eles já estão com uma escala aí bem próxima, né? Formato parecido, apesar dessa simplificação. E por conta da impressão, e aí comparando com o objeto original, a gente percebe que o copo não tem essa face aqui na parte de cima. Daí a gente pode vir selecionar aqui na seleção de face, selecionar a face de cima, né? E deletar ela. Bom, o formato em si já está feito, para vocês verem como foi bastante simples. E agora o que a gente pode fazer seria adicionar a decoração, né? A textura ao objeto que a gente acabou de criar. E no caso, como a gente já tem esse objeto pronto aqui do lado, a gente pode aproveitar a própria textura dele. Então, a gente vai na opção Shading, aqui de cima, que é onde a gente vai trabalhar com as texturas e vai criar uma nova textura. Mas aí, como a gente já tem a textura daquele artefato que já está modelado, a gente pode aproveitar o material que a gente já utilizou nele. Então, aqui a gente vai pressionar esse globinho. Aqui, no caso, eu não dei o nome do material, né? Mas a gente poderia ter nomeado ele como textura da cerâmica, por exemplo. E aí a gente adicionou. Mas a gente percebeu que ele não está direitinho, né? Não está exatamente como a gente queria. Então, a gente vai nessa opção que é UV Editing. Que essa parte é uma parte que a gente não se aprofundou com vocês, mas é onde a gente faz o mapeamento das faces do objeto para fazer esse tipo de textura que é a partir de imagens, né? Que é diferente das técnicas que a gente utilizou nos outros modelos. Então, aqui a gente viu que a nossa tela se dividiu em duas. Essa aqui, que é uma visão 2D, e essa aqui segue a visão 3D, né? Então, primeiramente aqui eu vou selecionar a tecla A, que vai fazer selecionar todas as faces do meu objeto, e aqui ao mesmo tempo vai aparecer como que ele foi aberto pelo Blender. E aqui eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Quando eu seleciono, primeiro, essa aqui é a parte de baixo, é a base do nosso objeto, né? Eu vou diminuir ela e deixar um pouco aqui. Aqui no caso a gente deixou a dessa outra cerâmica em preto mesmo. Daí no caso, por isso que aqui não tem imagem.
não tem uma coloração específica, né? Mas com certeza daria para ter colocado. Mas aí o que eu vou mostrar para vocês é que quando a gente mexe aqui e transforma essas faces que foram abertas pelo próprio Blender, a gente vai estar transformando a disposição da textura nesse objeto. E agora a gente vai tentar adequar de uma forma melhor. E agora eu vou mostrar o outro artefato para mostrar para vocês como é que ele está aberto aqui dentro, né? Vou selecionar A e a gente vai perceber que ele está melhor encaixado para essa textura. Então aqui eu vou voltar e a gente vai dar uma transformada. Primeiro, a gente tem que ir até os limites de onde é a nossa textura. A gente tem aqui essa faixa vermelha, né, que é a coloração da parte de cima, e essa faixa mais escura, que é a coloração da parte de baixo. Daí a gente vai começar a transformar aqui dentro. A gente vai diminuir o tamanho aqui, para tentar se enquadrar melhor dentro dessas faixas. Que a gente pode... Eu aproximei com o próprio mouse, né, com a rodinha ali do meio. E a gente percebeu aqui que ele já está mais próximo, né, do que a gente precisa quanto às faixas. Mas a gente ainda precisa agora fazer encaixar esses desenhos, porque aqui a gente observa que eles estão repetidos, né, por conta da textura aqui repetir. Mas aí a gente pode diminuir desse modo para tentar encaixar eles. E aí a gente pode utilizar também essa abinha aqui que abriu para fazer um controle melhor nessa hora de manusear o tamanho, a escala do objeto, né? Aqui a gente percebe que ele já se encontrou bem, o desenho, né, que está dividido. E está pronto praticamente aí. Claro, sempre dá para adicionar mais algum detalhe, mas a gente já atingiu o objetivo que a gente queria, que era fazer essa simplificação para impressão normal. Aqui eu observei que não está... tem essas falhas aqui, sendo que a gente quer deixar numa cor sólida, né? Então a gente pode selecionar aqui e dar uma diminuída para ele ficar só com essa cor sólida. E agora a gente vai para a mágica que o Blender faz. Ainda tem uma coisinha aí, parece. Só um minutinho que alguém quer entrar. É o João. Na verdade, o Matheus ele perguntou como que a gente fez essa textura, né? A gente não criou ela especificamente, ela foi disponibilizada pelo museu. Mas seria possível de tu criar ela a partir do Photoshop mesmo, se tu tivesse fotos de cada lado do vaso, né? Só que seria um trabalho um pouco complicado, assim. Isso. Essa cerâmica está no Metropolitan Museum, lá de Nova York, né? E ela facilitou bastante para a gente por conta dessa questão que o Bruno falou, que eles meio que fizeram esse trabalho para a gente de abrir a pintura já do artefato, né? Eu posso mostrar ali para vocês depois. Porque além de disponibilizar a imagem de toda a volta do artefato, eles já disponibilizaram essa do artefato aberto. Então ajudou bastante. Não é um entre 1000 objetos que a gente encontra esse tipo de coisa. Tá, daí a gente já está com o objeto aqui simplificado criado. Então a gente vai apertar a tecla N, vai na função Paper. E o que a gente vai fazer aqui? A gente pode pressionar essa tecla aqui, que é Unfold, e que ele vai adicionar marcas ao nosso objeto, que seriam marcas de corte, que é onde são meio que onde vão ser adicionadas as abas, para quando a gente recortar o objeto, a gente vai colar na outra face, né? Aqui a gente percebeu que apareceram essas marcas vermelhas, que meio que é onde o objeto vai ser cortado para ele ser aberto em 2D. E aí a gente vem nessa opção Sport Paper Model.
E aí a gente tem que escolher um lugar onde a gente quer salvar. Só que primeiro tem uma questão aqui, que a gente pode escolher que ele seja aberto, né, para ser impresso sem textura, aí pensando aí se a gente quer colorir em si o artefato, ou a gente pode pegar a textura que a gente acabou de adicionar, né? A gente vai nessa abinha que é Textures, vai botar From Materials. E aí a gente vai escolher o nomezinho para salvar. Eu vou botar aqui teste 4, só para mostrar para vocês como é que vai ficar. Daí aqui já salvou. E agora eu vou abrir para vocês darem uma olhada como é que ficou. Ó, ele já está aberto aí e o Blender fez automaticamente para a gente, né? A gente pode dar uma mexida caso a gente queira fazer essas dobras serem de outra forma, por exemplo, né? Nesse modo específico aqui, a gente percebe que a gente pode aumentar um pouco, mas ainda assim, quando a gente imprimir e montar, a gente vai ver que a escala não vai ficar tão próxima ao real, por conta que ele vai ter aqui mais ou menos uns 10 centímetros de altura. Então, uma opção que eu encontrei para deixar ele mais próximo aos 14 centímetros de altura, que é o do objeto real, é fazer um outro tipo de seleção, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá, deixa eu ver qual que é qual. Que aí eu testei algumas vezes, né, para ver como ia ficar melhor. Deixa eu selecionar os dois. Então, nesse aqui, ao invés de fazer essas marcações só na vertical, eu fiz também algumas marcações aqui na parte de baixo para separar também essas partes daquele inteiro. Então, como é que faz esse tipo de marcação? No caso, eu vou selecionar aqui na seleção de aresta, vou pressionar a aresta que eu quero, vou apertar o botão direito do mouse e vou apertar Mark Sim. E aí vai aparecer também essa marcação vermelha. Aí eu vou marcar onde eu quero, pensando que vai ser onde vai separar do corpo, né? Eu acho que ele já está no mesmo padrão do antigo. Daí eu vou fazer o mesmo processo, vou apertar Export Paper Model e a gente vai ver como é que vai ficar agora. A gente vai ver que, essencialmente, o que a gente mudou foi a escala dele e também o modo como ele vai ser recortado. Agora ficou em 2 páginas. Ó, agora a gente observou que ficou um pouco maior. Daí, ao invés de vir todo já uma peça só, ele veio separadinho, né? Mas praticamente é a mesma coisa em si. E aí, no caso, ele mostra que, por exemplo, esse 2.1 vai ser encaixado aqui. Aí esse 1.2 vai ser encaixado aqui. E assim vai. E aí tu faz os recortes até tu chegar no cola e daí tu chega na peça que a gente mostrou para vocês. E por fim, a gente vai mostrar então como que faz como que a gente pode postar no Sketchfab a partir do próprio Blender. Que aí algo que eu esqueci de colocar aqui na pasta da oficina, para mostrar para vocês na hora, é o asset que permite que também adicione a ferramenta aqui dentro, mas aí a gente vai mandar o link para vocês. Mas no caso é o mesmo caminho, né? Tu vai em Edit, Preferências, e aí ao invés de procurar aqui pela lupinha, que no caso esse é um asset que veio de fora, ele não vem junto do próprio Blender, que é esse nome aqui, Import, Export, Sketchfab Plugin, ao invés de vir direto na lupinha, tu tem que primeiro apertar em Install. E aí é geralmente um zip, assim, que tu vai selecionar e vai botar Install On. E aí, no caso, quando tu procurar, tu vai ter adicionado ele aqui, e ele também vai aparecer aqui. Daí a mesma coisa, tu vai pressionar a tecla N,
e vai aparecer nessa abinha a opção da ferramenta do Sketchfab. E aí eu vou selecionar aqui o Papercraft da cerâmica maia que a gente fez então. E aí primeiro tu tem que ativar essa ferramenta, né? E aí no caso aqui a gente já está logado, mas ele vai pedir o teu login do Sketchfab. E aí como é que tu faz para exportar o objeto lá pro Sketchfab? Tu vai nessa opção aqui de baixo, que é o Export. Tu vai pressionar em Select Only, para somente o objeto que tiver selecionado ir para o Sketchfab. Aí tu pode colocar um título aqui. Papercraft cerâmica maia. E aí tu aperta em Upload. E aí tu aperta Envio Online Model. Ele já vai abrir lá na internet pra gente. Faltam aí 7 minutos pra gente encerrar e eu já tô acabando aqui a explicação. Eu não sei porque abriu no Firefox, mas tudo bem. Então, no caso, eu acho que é mais válido ir pela própria página que deu ganho. Mas o interessante também dessa ferramenta é que além de fazer, de tu exportar os teus objetos direto aqui do Blender, sem ter que transformar eles num FBX, que é um formato de arquivo que o Sketchfab aceita, você também pode importar objetos de dentro do Blender, que são gratuitos e que tu pode fazer o download aqui pelo próprio Blender, né? Aí, sei lá, eu procuro aqui... geralmente, se tu procura em inglês, tem mais opções, né? Lá no Sketchfab. E aí, por exemplo, aqui apareceu essa cerâmica chinesa. Eu posso botar Import Model, e aí ele vai carregar e vai colocar o objeto direto aqui para dentro. Daí, por exemplo, se tu quer montar uma cena, né? Tu já tem um monte de objetos aqui que tu pode utilizar. Esse pack deu uma travada, porque vai ser um objeto bastante complexo. Ah, tá aqui, bem grande. E com bastante facilidade, assim. Acho que agora já deve estar. Tá, daí aqui eu vim para o nosso Sketchfab. E quando tu vai na opção dos modelos, aqui dentro do Sketchfab, já está aqui dentro o teu modelo. Tu só tem que fazer algumas edições para ele ser postado em cima. Ele está aqui dentro, como vocês podem observar. E aqui na opção de Edit 3D Settings, tu pode melhorar a composição da cena, alterar a luz, colocar um ambiente em volta, mas aí isso a gente não vai se aprofundar hoje para vocês, e também isso tem disponível no YouTube. Eu só vou fazer o post aqui para mostrar para vocês que aqui tem a opção de deixar ele com download free, e aí a gente vai postar aqui, salvar e publicar. E aí já vai direto lá para o nosso perfil. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. E eu vou parar de compartilhar aqui, então. E no mais, eu não sei se Bruno tem mais alguma colocação para fazer. Sobre o Sketchfab, não, mas eu acho que é uma boa plataforma para conseguir modelos direto assim, do Blender. Uhum. Mas também tem bibliotecas, se vocês querem construir uma cena, alguma coisa, tem bibliotecas também, acho que Blender Kit, alguma coisa, Toolkit, que te disponibiliza um monte de coisa, assim.
aleatórias mesmo, assim, mesa, que pode baixar direto no Blender também, que é um add-on também. Bem, pessoal, eu acho que eu vou dando saudações finais aqui para a gente interromper a gravação, depois a gente pode continuar conversando, quem quiser. E a gente agradece muito a participação de todos, a gente ficou muito contente por conta de que vocês enriqueceram muito os nossos encontros com as colocações de vocês, e a gente ficou muito feliz por vocês acompanharem a gente aqui até o final. E também, não só para quem está aqui presente nas aulas ao vivo, mas também para quem está assistindo as gravadas. E é isso, gente. A gente fica em contato com vocês, tanto pelo e-mail, pelo grupo do WhatsApp, não hesitem em nos chamar, também para as atividades que ainda estiver fazendo. Aí, reiterando que a gente vai deixar até o dia 1º de dezembro para vocês entregarem. E logo a gente manda um formulário para aqueles que querem obter o certificado também. E fica aberto também, quem quiser participar dessa empreitada da arqueologia digital do Ergani, pode mandar um e-mail falando com a gente, daí a gente participa de reuniões e pensa em novas ideias, novos trabalhos. Exatamente. O Ergani está aberto para novos integrantes, para quem quiser participar e se aventurar aí com a gente. Então, um grande abraço, pessoal. Vou interromper aqui a gravação. Não antes de agradecer também a toda a equipe do Ergani, o João, que também apresentou, a Ana, que apresentou também. A gente agradece a presença da Lua, que apareceu aí. O Eric, infelizmente, não conseguiu apresentar com a gente por conta de questões pessoais, mas ele estava aí construindo junto com a gente, e a gente agradece bastante a todos, também aos professores que orientam e coordenam o nosso projeto, o professor Márcio, a professora Carmen e a professora Silvia Copé.